Estamos começando a nossa live de sábado à noite, quando marcam 19 horas e 59 minutos. As pessoas vão entrando aí. Já tem 4 pessoas. Olha só que bênção! Parabéns pela pontualidade. Aí sim. Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar. Amém. Nós vamos iniciar essa noite, vamos falar sobre família e sua estrutura cristã. Todo sábado à noite a gente está falando sobre isso aqui. No sábado passado nós falamos sobre relacionamento com Deus. Amém. Família, o relacionamento com Deus. E nós falamos também sobre comunicação. Foi um assunto muito extenso, em uma hora não daria para cobrir tudo que tem que ser falado. Mas é importante dar essas dicas, essas revelações, o que a palavra de Deus diz sobre a família, Amém. sobre comunicação, sobre relacionamento, porque a maioria das pessoas, nós casamos, constituímos família sem saber o que é família, sem saber o que é uma família, ou o que significa, o que nós estamos fazendo, E a palavra de Deus é um manual da família. Ali você tem do Gênesis ao Apocalipse falando sobre família, sobre princípios de família, e nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar sobre a família cristã, Como fazer uma família de sucesso, um casamento de sucesso. Isso é muito importante, porque da família é que vem todas as coisas. Vai vir pessoas muito boas ou pessoas muito ruins para a sociedade. Verdade. Então é da família que nascem os corruptos, é da família que nascem as pessoas com caráter bom, pessoas que vão combater a corrupção, pessoas que vão ser os criminosos, É da família, são das famílias. A família põe essas bases e as pessoas elas vão reproduzir lá fora, na sociedade, tudo aquilo que foi colocado dentro de casa, Ou não foi colocado nada dentro de casa, a pessoa vai aprender de uma maneira torta, de uma maneira errada, Por isso a importância da gente compreender e entender as questões de família. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre 2 pontos, bem simples, coisa rápida, bem simples, Super. O padrão divino para o homem, padrão de Deus para o homem macho, E o padrão de Deus para a mulher, para a fêmea. É lógico que uma hora não dá para cobrir esses 2 assuntos, porque são muito complexos, Mas a gente vai tentar dar uma introdução aqui. Amém. Nos sábados subsequentes nós vamos continuar falando de vários assuntos que vão poder ajudar a gente. Amém? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar. Amém. E eu quero que você, que já entrou, que já está aí, que você feche os teus olhos e que você peça a Deus para falar com você. Amém. Se você estiver aí com a tua esposa, se você estiver aí com os seus filhos, com a sua família, se junta para ouvir a palavra, para receber o conhecimento. É rápido, e são palavras que vão te ajudar. Em nome de Jesus. E vão colocar na tua família bênçãos, não vão amaldiçoar a tua família, vão simplesmente ajudar você a ter sucesso. Amém. Amém? Vai ajudar teu casamento, vai ajudar a formação dos teus filhos, isso vai ser muito importante. Amém. Então feche teus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos Pai. Te agradecer em nome de por termos a oportunidade de falarmos aqui, a oportunidade de ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor formou a família para o nosso bem. Amém, te louvamos e te engrandecemos, Pai, porque o Senhor criou tudo perfeito. Implorar ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, que o Senhor traga sobre nós a revelação que nós precisamos, que o Senhor quebrante o nosso coração, tire todo o orgulho, toda a soberba, Amém, tudo aquilo Senhor. que nós pensamos que sabemos por causa da nossa própria experiência, ou por causa do nosso estudo, Senhor. Nós queremos lançar tudo isso nos teus pés. Em nome de Jesus. E implorar ao Senhor que a tua sabedoria, o teu conhecimento, que aquilo que o Senhor tem de revelação, que vem do Senhor, os teus pensamentos, eles sejam agora depositados nessa ministração.
que nós sejamos agraciados pela Tua presença. Sim, e aonde Paizinho. essa ministração chegar, Pai, que a Tua presença Amém, Pai. invada esse lugar, que a Tua presença Em nome de preencha, Jesus. Pai, os corações, preencha o Sim, Pai, em espírito nome de dessas Jesus, pessoas, Senhor. e que a Tua palavra não volte vazia. Amém, Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, sobre cada família, sobre cada casamento, Senhor. sobre cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Para que a graça do Senhor, ela seja derramada abundantemente sobre essas famílias. Amém, Em Pai. nome Em de nome Jesus, de Jesus, Pai. Senhor. Em nome de Jesus. Nós te louvamos e te Sim, agradecemos. Paizinho. Amém. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Então eu queria falar um pouco com você sobre o padrão divino para o homem, né? Ou seja, nós estamos falando de estrutura. Sim, Pai. E aí nós compreendemos pela Bíblia, pelo Gênesis, né? Você percebe que Deus, ele tem um padrão, um processo para cada situação na nossa vida, né? E Deus não faz nada por fazer, né? Até a maneira como ele faz as coisas é uma maneira já profética. Amém. Ele sempre está ensinando a cada um de nós com a maneira como ele faz as coisas. Então, na criação, quando Deus cria todas as coisas, no sexto dia, a Bíblia diz que ele criou o homem, né? E a Bíblia dá um destaque para isso. Ele criou o homem primeiro, depois ele cria a mulher, né? Então, quando Deus cria primeiro o homem, é porque ele está fundando uma outra estrutura, além das estruturas que ele já havia criado. Então, o homem, ele fala muito sobre fundação, sobre fundamento, Amém. sobre a base, né? Então, o homem, ele é a pessoa que vai estruturar a família, que vai dar a estrutura, é a espinha dorsal ali, para que depois venha a mulher, depois que Deus criou o homem, bem depois ele criou a mulher. Amém. E aí o homem já tinha condições de ser uma base, de ser uma estrutura para a mulher, e depois viriam os filhos, né? Então a criação do homem, ela ocorreu em primeiro lugar, né? Alguns falam que o homem foi criado e depois Deus aperfeiçoou e criou a mulher. Eu acredito nisso, meu querido, porque eu como homem posso falar isso. Eu também. Porque realmente a mulher, né, dá de 10 a 0 nos homens. Mas o homem foi criado justamente com essa capacidade, a capacidade de estruturar, a capacidade de suportar o peso, a capacidade de trazer a segurança que a família precisa. Então o homem é aquela pessoa que Deus sempre vai começar a fazer algo na família através do homem. Amém. Primeiro ele vai falar com o homem, primeiro ele vai trazer a direção para o homem. Por isso, na estrutura cristã da família, nós temos uma hierarquia muito bem definida na palavra de Deus. Efésios 5, a partir do 22, ele fala sobre o casamento, sobre o homem e mulher, e ali em versículo 23 e 24 está dizendo que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do marido. Então você tem uma hierarquia, Cristo, o homem e a mulher, e depois vem os filhos. E você tem ali, nessa cadeia hierárquica, um caminho por onde passam a unção, por onde passam as bênçãos, por onde se relega, onde se tem legados espirituais, né? Heranças espirituais, passam por esse caminho. Vem de Cristo, vai para o marido, e do marido vai para a esposa. Então, o marido, ele foi criado em primeiro lugar para que ele fosse uma fonte, uma estrutura. E realmente, o marido, até isso é uma curiosidade, a Bíblia diz que o homem, ele estava sozinho e ele não achava uma companheira, alguém que se fosse idônea, que fosse uma pessoa que se correspondesse com ele de maneira adequada. E Deus, vendo que não é bom que o homem esteja só, né? Ele falou, não é bom que o homem esteja só, não sei porque não é bom, mas não é bom ele ficar sozinho aí, com essa bicharada toda aí, com esses animais. Vamos fazer uma auxiliadora que seja idônea para ele, né? E a maneira como ele criou a mulher é também uma coisa tremenda, porque ele fez o homem pegar no sono, dormiu, né? O homem dorme, um sono profundo, como se ele tomasse uma anestesia, e a palavra de Deus diz que Deus ele abriu o lado do homem,
e fez uma cirurgia e extraiu uma das costelas do homem. Amém. E aquela costela que foi extraída, ele foi moldando a costela e aí ele formou a mulher. Então, na realidade, quando ele faz isso, ele está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo que o homem ele tem a função de ser a fonte da mulher. Amém, amém. Por isso o homem olhou para a mulher e falou assim: essa é osso dos meus ossos. Né? Ela se chamará varoa. Porque Deus fez a mulher, entregou a mulher para o homem e falou assim: como que você vai chamar a sua mulher? Como que você vai, qual é a palavra que vai designar a mulher? Fala, eu tenho um ser aqui, tenho eu criei alguma coisa aqui, eu quero que você nomeie, eu quero que você fale como vai chamar. E aí o homem olha para a mulher e cheio, né, eu acredito que de uma revelação do Espírito, ele apela para aquilo que é a unidade. Ou seja, essa é osso dos meus ossos. Amém, amém. Ou seja, ela faz parte de mim. Ela e eu somos um. Então, o homem, ele é o responsável por ter essa visão de promover a unidade dentro de casa. Amém. De promover a unidade entre o casal, com os filhos. O homem tem essa unção, ele tem essa função Amém. de agregar as pessoas, de fazer com que a família permaneça unida e falar assim: vocês são o osso dos meus ossos. De falar para a esposa: você tem que estar unida comigo. O que nós vemos hoje são muitos homens, né, que se casam por aí e acabam não entendendo esse princípio importante de promover a unidade dentro de casa, de promover a mesma visão. E eles acabam trabalhando sozinhos, eles trabalham por eles não trabalham pela família ou pela esposa. Eles simplesmente acabam não compreendendo que a mulher faz parte dele, assim como ele faz parte dela. Amém. Amém? Amém. Então o homem ele precisa ter essa percepção espiritual. Ele tem que entender que ele deixou pai e mãe, né? Porque a primeira vez que essa frase apareceu foi ali no Éden. Amém. Né? Portanto, deixará o homem pai e mãe, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se unirá significa se fazer um. Amém. Ou seja, não serão os dois, não serão dois, mas serão uma só carne. Uma só carne. Amém. E é daí que você percebe como Deus cria a primeira família, o primeiro casal. Ele reflete exatamente esses princípios de unidade, o princípio de hierarquia, o princípio de o que vem em primeiro lugar, Amém. Quem vai dar a direção, quem vai ser a fonte, amém? Quem tem que se submeter. O homem, ele foi criado para ser um provedor, para ser a fonte da mulher. Amém. Né? O problema é que com o passar dos anos, você percebe que os homens, no caso, foram perdendo esse conhecimento, essa referência. E hoje em dia a gente percebe que os casamentos são contratos onde se divide despesa, onde as pessoas são iguais, onde as pessoas elas não têm uma hierarquia. Né? E o homem fica frustrado com o casamento, porque ele não consegue exercer aquele papel que instintamente ele tem, que é o papel de domínio, o papel de exercer um domínio, ser uma fonte, ser ali um provedor. Não consegue porque ele não foi ensinado. Então, qual que é o principal inimigo do homem macho? O principal inimigo do homem macho é o desconhecimento ou a ignorância. Né? Por que o homem não tem uma posição hoje desse nível? Porque a gente vê na Bíblia o que está escrito. Eu, quando casei, a gente casa porque a gente está atraído, eu fiquei atraído pela morena. E aí eu casei com ela. Se ela falar, vamos casar, mas é lógico. Caso com você. Mas não foi eu que pedi ele em casamento, não. Foi ele que me pediu. Só um parênteses aí. Então, isso é importante. Né? Então a gente não recebe isso. Por quê? Porque a família foi sendo esfacelada com o passar dos anos. As famílias foram sendo destruídas. E aí os homens estão sendo criados por mulheres. Não estão sendo criados por casais. Ah, mas a mulher não consegue criar. Consegue criar. A mulher consegue criar uma mulher de uma maneira perfeita. E um homem de uma maneira perfeita. Só que quando ela cria a mulher e o homem sozinha,
Qual é o problema? Existe a falta de referência masculina, referência de autoridade, referência de um homem. E isso é um problema. Por quê? Porque quando eu te pergunto, né? Você acha que uma mulher consegue ensinar um homem a ser homem? Com certeza não. Né? Como que uma mulher vai conseguir ensinar um homem a ser homem? Se a mulher chegar assim, não, eu vou te ensinar a ser homem, você tem que virar homem, isso é humilhante para o homem. Na realidade, quando um homem, um menino, está recebendo esse tipo de instrução de uma mulher, ele vai tentar ser homem como a mãe dele é homem. Como que uma mulher consegue ser pai e mãe ao mesmo tempo? Não consegue. Por quê? Porque são dois seres completamente diferentes. Têm funcionamentos completamente diferentes. Amém. E a criança, ela vai aprender por exemplo. Não adianta a mulher pegar a Bíblia e falar assim, o que é homem. Vai ser uma teoria. Mas a criança precisa ver aquilo funcionar. Amém. Por isso a importância de se casar de uma maneira abençoada. Amém. Né? Por isso a importância de lutar pelo teu casamento. Porque quando você tiver um filho, ou se você já tem um filho, quando você quiser ensinar algo para ele, você não está lá com ele, ou está faltando a sua esposa, ou então você está querendo ensinar e está faltando o marido, você vai ficar limitada. Vai ficar limitado. Vai ter buracos, espaços, que vai ficar difícil de preencher quando ficar adulto. Por isso que a gente casa, né? Eu casei sem saber o que era ser homem. O que é ser homem para mim? Ser homem é trabalhar e pagar conta, isso é ser homem. Isso daí eu sabia fazer, mas eu não era homem. Porque homem é muito mais do que simplesmente sair para a rua, trabalhar, trazer dinheiro, pagar as contas. Eu sou macho. Isso não é ser macho. E trabalhar e pagar as contas faz parte daquilo que o macho tem que fazer. Mas não é ser macho. Então, o homem macho ele tem uma função muito mais elevada do que simplesmente trabalhar e pagar conta. Por exemplo, o homem macho ele precisa ser o sacerdote da casa. Amém. Eu acho que em primeiro lugar, o homem macho ele precisa ter relacionamento com Deus. Amém. Por quê? Porque Deus, antes de trazer Eva e entregar a Eva para o Adão, sabe o que o homem tinha? Ele tinha a presença de Deus com ele. Amém. Tremendo. Ele tinha a presença de Deus. Depois ele trouxe a mulher. Então o homem já se relacionava com Deus antes da mulher chegar. O homem já tinha bate-papo com Deus na viração do dia antes da mulher chegar. Amém. Então, o homem precisa ter um sacerdócio que vai além de simplesmente de uma necessidade no casal. Ele precisa ter relacionamento com Deus, independente do casamento. Amém. Por quê? Porque se ele tiver esse relacionamento com Deus estabelecido, ele vai conseguir estabelecer relacionamento com a sua esposa e estabelecer relacionamento com Deus como casal, não simplesmente como uma pessoa. Amém. Então, o homem é um sacerdote, ele tem sob os seus ombros a responsabilidade. E isso é importante. O homem tem a responsabilidade de trazer Cristo para dentro de casa. Amém. E trazer a palavra para dentro de casa. De trazer o Espírito Santo para a sua família. Amém. O homem tem essa atribuição dada por Deus. Ele precisa consagrar a sua casa. Amém. Ele é a autoridade sobre a casa. E a sua palavra tem uma autoridade espiritual sobre toda a casa, sobre a sua família. Amém. Por isso o homem ele precisa ter relacionamento com Deus, para que ele saiba o que ele está fazendo. Para que Deus possa conduzi-lo no caminho que ele deve seguir, qual trabalho que ele deve procurar, quais são as decisões que ele tem que tomar. A missão do homem vem de Deus. Amém. A missão do homem não vem simplesmente do homem. E isso é importante. Se alguém perguntasse para mim assim, qual é a sua missão? Eu ia ficar assim, minha missão? Eu nem sabia que eu tinha uma missão. Então, você tem uma missão. Porque não dá para uma mulher ter submissão sem a missão.
Então, para onde você está indo, aonde você está levando a sua esposa, para onde vocês vão, aonde vocês vão morar, qual casa vocês vão comprar, qual é o teu futuro, qual é o futuro dela. Ou seja, o que você planeja na presença de Deus, qual é a revelação que Deus te deu sobre a sua esposa, sobre os teus filhos, qual é a revelação? O homem tem essa função de buscar a revelação e ministrar essa revelação para os filhos. Ele tem que ministrar isso dentro de casa. Quando não tem o homem, então a mulher é autoridade, né? Quando o homem não existe o homem dentro de casa, a mulher é autoridade. Mas o projeto original de Deus é que seja um homem e mulher para constituir uma família. Né? Então nós fomos criados sem essas referências. Por isso tanta confusão. Por isso tantos problemas. O homem nasceu para ser forte. E o que está acontecendo hoje? O homem é considerado como fraco. O homem é considerado como uma pessoa fraca. Né? Às vezes o homem se coloca na posição de filho e não na de marido. Né? Então, se você perguntar para um homem, ô amigão, me diz uma coisa, você quer comprar uma casa lá no, sei lá, na Chácara Santo Antônio? Quer comprar uma casa lá? Capaz desse homem falar assim, eu preciso falar com a minha mulher. Quem decide é ela. Não é verdade? Então, o que isso indica? Isso indica que o homem, ele está debaixo da autoridade da mulher. Ele está numa posição errada. Quem toma as decisões, quem busca a revelação, quem é autoridade. O que é ser autoridade? É ser mandão? É ser machista? Não, não é ser machista. É ter segurança, prover segurança para casa. Então, o que o homem precisa prover para sua esposa? Ele precisa prover segurança. Amém. Ele precisa entregar para ela a segurança de que ele sabe o que está fazendo diante de Deus. De que existe uma direção, existe uma missão, e essa missão o homem comunica claramente para a mulher, comunica para os seus filhos. E a família está toda em torno daquela mesma direção, e a família consegue chegar em algum lugar, consegue chegar onde Deus está mandando. Amém. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto o filho está lá para um lado, a mulher está para o outro, o marido está para o outro, cada um por si, Deus por todos, a casa está completamente desestruturada. É fácil destruir uma casa dessa, é fácil chegar um adultério, chegar uma traição, é fácil chegar um desemprego, alguma coisa, e isso acaba esfacelando, vem o divórcio, vem a desistência, os filhos abandonam os pais abandonam os filhos, isso acontece, hoje isso é mato, meu irmão, e são pessoas que ficam completamente largadas. É uma pena. Por quê? Porque a família, o homem, ele não está gerando a unidade, ele não está falando, olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele não está tendo essa visão de unir. Né? Eu tenho meus objetivos, a minha esposa tem os objetivos dela. E a gente se encontra aqui de noite para dividir despesa, dividir comida, dividir aluguel. Quer dizer, isso não é casamento. Isso é uma república. É uma pensão. Né? A casa parece uma pensão, não tem intimidade, não tem conversa, né? Um não confia no outro, as coisas que acontecem com os filhos, os pais não sabem, os filhos também não sabem o que acontece com os pais, não existe essa comunicação. Isso o homem precisa entregar para a família as referências, os limites, os horários. Né? Eu lembro que em algumas famílias eu via isso acontecer, eu nunca vivi um negócio desse, mas em algumas famílias o pai falava assim, todo mundo aqui, às 8 horas, todo mundo na mesa para comer. Que era o meu caso do meu pai. Né? Então, hoje em dia você não vê mais isso. 8 horas, todo mundo sentado na mesa para comer, sem celular, televisão desligada, e nós vamos comer junto ali. Não existe isso. Cada um chega a hora que quer, vai na cozinha, prepara alguma coisa, come na frente da televisão, leva para o quarto, fica na internet, fica conversando com todo mundo. Só que a família está esfacelada, morando na mesma casa. Quer dizer, o homem não está fazendo o seu papel. O homem tem que perceber
perceber isso e começar não a impor, mas começar a orar. Amém. Começar a buscar em Deus. E depois ele tem que começar a liberar as palavras para que a família comece a se unir. É um tempo de restauração, um tempo de estruturação. E o homem é responsável por essa Amém. reestruturação. O homem precisa fazer isso. Né? O que a gente ouve falar, mulheres falando, olha, pastor, vou me separar porque o meu marido, ele é muito fraco, é muito frouxo, não dá direção. Irmã, qual que é o problema do homem? O problema do homem não é que ele é frouxo, que ele é fraco. Não. O problema do homem é a falta de conhecimento. Ele não foi preparado para se casar, preparado para ter uma família. Então você está exigindo que ele tenha um conhecimento que ele não recebeu. Teu marido não recebeu conhecimento. Às vezes teu pai não recebeu conhecimento. Não foi preparado para estabelecer autoridade dentro de casa, autoridade na família. E como não foi preparado, ele vai ficar ali, vai entrar, vai sair, e ele não vai se posicionar. Isso faz com que a mulher comece a pegar todo o peso para ela. Então, enquanto a mulher estiver carregando peso, o homem não consegue ser homem. O homem não consegue exercer nenhum tipo de autoridade, porque a mulher decide tudo, a mulher tem que fazer tudo do jeito dela, tem que fazer tudo do jeito que ela quer. Então, o homem, porque ele já veio de uma formação onde a mulher mandava nele, ele continua nessa vibe aí, ele continua sendo mandado pela esposa. E todo o peso da casa fica sobre os ombros da esposa. A esposa não sente segurança porque ela tem que prover a segurança que só o homem pode prover. Então, fica uma frustração tanto do homem quanto da mulher. Frustração. Amém? Então, meu irmão, ore sobre isso. Peça para Deus, Senhor, eu preciso ter minha autoridade espiritual restaurada. Amém. Eu preciso ter direção, eu preciso ter palavra profética, eu preciso exercer autoridade, mas eu não sei exercer autoridade. Eu simplesmente não sei. Quando eu vou exercer autoridade, eu acabo sendo impositivo, eu acabo sendo um ditador, eu acabo sendo um machista. Então, me ajuda, Senhor. E você tem um cabeça. Amém. Que vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Jesus vai te ajudar. Não tenta buscar na tua esposa aquilo que só Deus pode te dar. Porque senão você vai colocar mais peso sobre ela. Você vai colocar mais peso. Bem, me ajuda a ser homem. Como assim? Se a tua mãe não fez isso com você, se a tua avó não fez isso com você, você acha que a tua esposa vai fazer isso com você? Ela não casou para isso. Ela casou para que você fosse homem. Amém, amém. Homem. Então, enquanto você não tiver essa posição diante de Deus, a sua vida vai ser uma vida frustrada. Você vai chegar em casa, aquela rotina, irmão. E você vai, passa um ano, passa 2 anos, você não conquistou nada, você não comprou nada, você não adquiriu nada, vocês não têm um legado, uma história. Não foram para lugar nenhum. Não estabeleceu intimidade. Se você quer ter um casamento que vai durar muito tempo, você precisa percorrer o caminho da palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus diz que você é autoridade, meu irmão. Mas a autoridade são 2 moedas. Autoridade e responsabilidade caminham juntas. Amém. Você responde pela sua casa. Você percebe quando Adão pecou, né? Qual foi o processo do pecado? A mulher achou que não tinha problema. Tá tudo bem. Ele pegou do fruto e comeu. Mas a Bíblia diz que ela comeu e deu para o homem comer. Sabe qual foi a atitude do homem quando ele... Imagina, a mulher está esticando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para ele. E ele olha para aquilo e na mente dele, ele sabe que existe um mandamento de Deus. Que não era para isso. Não era para ele comer. Mas na passividade, a passividade, meu irmão, é o que está matando você. A passividade. Ele simplesmente pegou e comeu. Ele não falou nada. Ele não, questionou a esposa. Talvez para não dar briga. Não é isso que você faz?
Para não dar briga, você não faz nada. Não, faz do seu jeito. Faz do seu jeito. Vamos comer essa fruta aí. Faz do seu jeito. Você que sabe. Passividade. Esse é o natural, esse é o fácil. Difícil seria para o Adão falar para a mulher: o que você fez, mulher? Ele, como autoridade, como responsabilidade, ele deveria ter questionado. Com certeza. Ele deveria ter falado para ela: o que você fez? Eu vou falar com Deus para ver o que vai acontecer agora. Eu não vou comer. Não é porque você comeu que eu vou comer. Não é porque você acha que está certo que eu estou... Não. Você errou. E eu vou te levar diante de Deus e nós vamos lá pedir perdão. Amém. A história teria sido outra. Ai, que pena. Teria sido outra. E o que está acontecendo hoje é isso, irmão. Frustrado por quê? Passividade. Passividade do homem causa um peso na vida da mulher. Então, meu irmão, procura o teu cabeça. Procura o cabeça que é Cristo, para que ele te ensine a administrar a sua casa. E ele vai te dar palavra profética, Amém. Ele vai te dar palavra de autoridade, eles vão te respeitar, a tua esposa vai te respeitar, a tua esposa vai entregar para você a responsabilidade de tudo. Amém. Porque você tem condições de suportar. Você nasceu para isso. Amém. Você nasceu para comandar. Amém? Então, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A mulher foi feita para o homem como um presente. A mulher foi entregue para o homem como um presente, né? O homem, ele foi feito perfeito. Não é do jeito que a gente imagina. O pecado veio, né? E fez várias modificações, né? Não é o tema de hoje. Mas a mulher, ela foi entregue para o homem como um presente. Né, como o pastor Renato falou assim, não era bom que o homem ficasse só. E a mulher foi entregue a ele como esse presente. No original, né, a mulher, né, auxiliadora idônea, qual o significado disso? É aquela que circunda. Ou seja, a mulher, ela precisa ser aquela que intercede, aquela que circunda, ou seja, aquela que forma uma cerca em volta do marido. Não fica falando, não fica impondo, não fica dando a direção, porque a direção vem do homem. Deus deu toda a direção para o homem. Deus criou o mundo, pediu para o homem fazer o quê? Dar nome para os animais. Deus deu uma direção, deu um plano para o homem. E o homem, ele tem muito mais sentido de direção do que a mulher. O homem vem com um GPS interno, né? Aqui na mente, ele vem com um direcionador. E a mulher precisa dessa direção do homem. Todas as vezes que eu busquei, né, direção do Renato, foi tremendo, tremendo. Meus grandes projetos na minha vida profissional, na minha vida ministerial, foram dados por ele. Ele me abençoou, ele me deu a direção. Eu lembro que quando a gente estruturou, né, o grupo de oração lá no centro empresarial, eu falei para ele: olha, as coisas não estão bem, né, a situação financeira da empresa não está bacana. E ele me deu uma direção, ele falou assim: por que você não se reúne com pelo menos mais uma pessoa que é cristã e intercede pela empresa? E foi tremendo o que isso aconteceu. Esse grupo de oração, ele perdurou, né? Eu acabei depois saindo fisicamente do centro empresarial, mas assim, eu conduzi esse grupo por quase 17 anos. E a empresa, ela saiu de uma empresa quebrada para uma empresa líder de mercado. Ela assumiu o primeiro lugar no ranking por causa de uma direção que ele me deu. Então assim, o homem, ele dá a direção, mas a mulher é a auxiliadora idônea, aquela que cerca, aquela que intercede pelo homem. Então a mulher, ela tem o papel de orar pelo seu marido. Mulher, não fique falando, não seja aquela mulher, né, como diz a palavra, como uma goteira que fica pingando, fazendo barulho, irritando o homem. Não faça isso, exerça seu papel.
Deus te chamou como intercessora do seu lar e intercessora do seu marido. Esse é o seu papel como mulher. Seja esperta, mulher. Você foi dada como um presente. E Deus fez da melhor forma. Deus tirou a mulher da costela do homem. Olha que tremendo. A costela, ela tem o formato de um arco. Portanto, a mulher, ela tem a possibilidade de ser o quê? Flexível. Então, nós mulheres precisamos praticar a flexibilidade nas nossas casas. Então, nós temos que entender o momento oportuno para falar as coisas, o momento oportuno para pedir as coisas, o momento oportuno para agir. Então, essa flexibilidade, né? A mulher feita da costela, ela precisa praticar essa flexibilidade. Outro ponto importante que eu acho que é tremendo é quando Deus escolheu a costela, né, do homem para fazer a mulher, ele pegou a costela, porque a costela, hoje a ciência descobriu isso, olha que tremendo. A costela, ela tem a finalidade, primeiro, de proteção dos órgãos. Ela protege o coração, ela protege todos os órgãos vitais. A costela, ela tem esse papel de proteger os órgãos vitais. O homem, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com sentimentos. O homem, ele não tem, assim, essa total sensibilidade. É lógico que tem homens que são sensíveis e tudo mais, mas, assim, do jeito que o homem tem o GPS da direção, a mulher tem essa percepção em relação à sensibilidade. Então, a mulher, ela tem que proteger as emoções do marido. A mulher não tem que inflamar o marido. A mulher não tem que botar lenha na fogueira para atiçar o marido no sentido de deixá-lo irado, de deixá-lo bravo, de contender. Então, a mulher, ela tem essa finalidade de proteger, né, as emoções do marido. Então, tem coisas que a gente tem que orar pelos sentimentos do nosso marido e não ficar lá brigando com ele. E aí, o que eu ia falar que a ciência descobriu, né, que dentro da costela, ela possui medula óssea. A costela tem medula óssea. E ela tem células tronco, ou seja, a costela, ela é feita para reproduzir. Ela é feita para a reprodução humana. Então, assim, não foi à toa que Deus tirou da costela, porque a costela tem célula tronco, tem medula óssea vermelha, a parte vermelha, para poder reproduzir. Então, a mulher, ela tem o papel de gerar. Ela tem, porque assim, ela foi produzida, né? Ela foi produzida, reproduzida ali, e ela tem o papel de gerar. Então, a mulher, ela tem o papel, além de gerar filhos, ela tem a missão de alimentar o marido a construir, né? A gerar tudo aquilo, né? Gerar palavra, trazer existência, né? Por meio da intercessão. A mulher é uma incubadora, gente. Né? E hoje, nos termos tão atuais, né, de incubadora, são startups, né? São novas empresas, novos... É o que é inovador. Então, a mulher pode trazer inovação para o lar dela. Né? Ela pode fazer novas coisas. A mulher, ela tem a capacidade, né, de criar, de ser criativa. E por isso que Deus nos deu dom, né, de fazermos artesanato, de criarmos. A mulher é uma incubadora, mulher. Então, assim, se seus sonhos, se seus projetos estão mortos, hoje é dia de Deus ressuscitar. Você tem dentro de você a essência da reprodução. E é interessante que isso não tem a ver, o homem e mulher, com questão sexual, não tem a ver com questão de gênero. Nós somos, na essência, diferentes. Né? Então, a palavra de Deus fala que o homem foi criado do barro, do pó. Né? E a palavra de Deus fala que a gente veio do pó a gente volta. Né?
O pó, o barro, é algo que assim, você molha o barro, faz de novo, mas ele não tem aquele acabamento tão refinado, né? Então o homem na sua essência, né, o homem macho, né, como diz o pastor Renato aí, o homem macho, ele tem na sua essência o barro. Então, meu amado, né, homem, o barro você pode molhar e fazer de novo. Então, o que é molhar? O que é a água? É a palavra. A palavra de Deus fala, né, que a água é a palavra. Então, meu amado, se você não consegue ser diferente, né, basta você se encher da palavra para que Deus possa te moldar. E mulher, gere, né, regue, né, com a palavra, regue com a intercessão o seu marido, para que Deus possa moldá-lo. E o osso, né, a mulher foi feita do osso, então Deus, assim, o que ele fez? Ele esculpiu a mulher. Então ele teve muito mais, assim, o cuidado com detalhes em relação à mulher. Então a mulher é mais detalhista do que o homem, porque Deus fez na essência da mulher essa questão de detalhes. Mas os detalhes não são detalhes para serem impedimentos para o bom relacionamento, mas o detalhe para fazer a diferença, para o lado saudável, para o lado positivo, né? Então a mulher, ela tem este papel. E Deus, quando fez, né, o homem e a mulher, ele sabia que era bom, ele disse, né? Deus viu que era bom. Deus nos fez numa essência capaz de ter uma transformação. Então nós somos muito diferentes. E lá em Provérbios 18, 22 fala: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então o homem que encontra uma esposa que é de fato, né, uma intercessora, uma ajudadora, uma auxiliar idônea, aquela que cerca, aquela que protege, aquela que blinda a sua casa, esse acha benevolência. Então, mulheres, não falem mal dos seus maridos. Tem mulher que, assim, destrói seus maridos. É assim, esse tempo todo, né, a gente tá de quarentena, não tem saído, não tem se reunido. E sabe que de um lado até é gostoso, porque às vezes assim, está no meio de tanta mulher, o que mais a gente às vezes escuta é mal dos seus maridos. Não façam isso, mulheres. Nós temos que proteger os nossos maridos e não falar mal deles. Nós temos que, se a gente tem que falar mal do nosso marido para alguém, é para o nosso pai falar assim: olha, não tá bacana, não tá legal isso, não tá legal aquilo, né? O marido não tá exercendo o papel de sacerdote. Enfim, tudo aquilo que a gente precisa falar é com o nosso pai, é com o Criador, é com aquele que tem a capacidade de pegar o barro e refazer o nosso oleiro. Não dá para falar para outras mulheres: protege o seu marido, não destrói o seu marido. Eu me recordo que no começo do nosso casamento, né, nós vamos fazer 23 anos de casados. Será que vai ser em quarentena? Espero que não. Pelo menos que a gente possa dar um rolezinho, né, para comemorar, que a gente sempre viaja nos aniversários de casamento nosso, né, há 23 anos. 23 anos. A gente viaja, espero que a gente consiga, né? Pra praia, pelo menos. Dar um rolezinho, mas senão a gente comemora depois, né? São parentes. Mas assim, nos 2 primeiros anos do nosso casamento não foram fáceis, porque a gente não tinha todo o conhecimento que a gente tem da palavra, a gente não tinha o conhecimento de batalha espiritual, viemos do mundo, né? Nos convertemos mais velhos, né? Eu não nasci num lar cristão, não num lar cristão na essência da palavra, né? Então a gente casou, teve vários problemas. E eu me recordo que assim, eu não falei nada para minha família. Um pouco antes da gente se casar, a minha mãe mudou para Uberlândia, ela foi para lá.
E a gente passou diversas lutas. Em nenhum momento eu dei detalhes para minha mãe. A única coisa que eu falei para ela, minha mãe era uma mulher de fé, né? Uma mulher que orava bastante, era a nossa intercessora. E eu aprendi a ser uma mulher de verdade com ela, uma intercessora de verdade. E eu lembro que eu só pedi oração. Em nenhum momento eu contei nada para ela do que a gente passou. Isso foi muito bom, porque nós, né, o Renato se tornou pastor da minha mãe. Imagina se eu tivesse contado aquela época, tudo aquilo que eu passei, todas as situações que nós vivemos, né, o testemunho, né, não teria sido bacana. Não teria sido bacana porque as pessoas não iam respeitar, né, perdão, a unção dele. Não iam, veio para o nosso casamento, veio para as nossas vidas. Então, mulher, guarde segredo daquilo que não agrega. Se abra com o pai. Não envolva seus filhos nessa situação. Na semana passada eu falei da comunicação, né? Que a gente não tem que brigar na frente dos filhos. Então, mulher, sabe, proteja o seu casamento. Proteja o seu marido, exerça o papel, né, de auxiliadora idônea. E a mulher, né, ela tem o papel, como o pastor Renato falou, né, de estar debaixo da missão do marido, né, de estar submissa, debaixo da missão do marido. Então, assim, a mulher, ela foi tirada da costela, porque a costela, né, tem aquilo que nós já falamos, né, tem medula óssea, tem a capacidade de reprodução, mas ela foi tirada da costela para estar ao lado do marido, né? Não foi tirada da cabeça, não foi tirada do pé, não foi tirada de nenhum outro lugar, não foi tirada da cabeça para não mandar, tirada do pé para não ser capacho, né? Ser pisada. Então foi para estar ao lado do marido. E submissão tem a ver de estar debaixo da missão. Então, assim, se seu marido não tem missão, não tem propósito, aquilo que nós falamos na primeira live, né? Há 3 semanas atrás já? 3 semanas. O tempo passa. Ore, interceda para que o seu marido receba uma missão. Se ele não tem, ore para que ele tenha essa missão, para que ele tenha um propósito. E esteja, né, debaixo dessa missão, né? O que acarreta ser submissa? Eu sou testemunha viva de que vale a pena ser submissa. Vale a pena. Então, assim, todo mundo sabe, né? Eu sou executiva na empresa, né? Coordeno uma equipe, né? Já coordenei mais de 2.500 pessoas, mas na minha casa, quem manda é ele. Ele manda, né? Eu oro, né, para Deus falar algumas coisas para ele, mas assim, como intercessora, mas ele dá a direção. Então, ele quem cuida das contas, né? Então, assim, eu não compro nada sem antes pedir para ele, no sentido de compartilhar. Então, a submissão, ela acarreta vários benefícios. Primeira coisa, a questão da proteção. Ser submissa acarreta proteção. Você vai se sentir protegida se você estiver debaixo da missão. A submissão traz unidade do lar, porque uma mulher que é rebelde, ela divide a casa dela. E casa dividida não subsiste. Ela é construída na areia e vem um ventinho e derruba tudo. Então, a submissão, ela faz com que haja unidade no lar. A submissão, ela traz uma unidade no espírito, né? E assim, mulher, se você não sabe ser mulher, em Provérbios, né? Provérbios 31, ele ensina do verso 10 ao verso 31 a nós sermos mulher. E é interessante que na Bíblia vai falando, né? O alfabeto hebraico, né? Então, tem lá, para cada verso, né, do 10 ao 31,
é um acróstico de todo o alfabeto hebraico. E lá tem dicas, né? Eu tenho uma ministração só sobre a mulher virtuosa, né? A mulher de A a Z. A mulher de A ômega, de A a Z, né? Eu já ministrei outro dia, né? Num petit comité com algumas mulheres, foi um tempo um café, um tempo atrás aí super gostoso na casa da Lu. Foi assim, um tempo bem maravilhoso, e eu falei sobre essa mulher virtuosa. Então, se você não sabe ser uma mulher virtuosa, medite em Provérbios 31, de 10 a 31. Lá tem muitas revelações e muitas dicas. Esse é o meu desejo para você, mulher. Seja mulher, assim seu marido será homem. Amém. Amém? Isso é importante, né? Na realidade, você vai vendo que o ajuste do homem com a mulher é um ajuste que a Provérbios fala sobre esses ajustes, né? Com o ferro se afia, assim também o homem é seu amigo. Você já viu alguém afiar uma enxada ou um facão? Ele pega o esmeril, liga o esmeril e depois ele passa a enxada e começa a sair faísca. Então essas faíscas elas saem normalmente no começo do casamento, quando o homem ele pensa que o casamento é de um jeito, a mulher pensa que o casamento é de um jeito, e quando eles chegam no casamento, eles começam a perceber a realidade. A realidade é diferente da expectativa. Por quê? Porque a mulher não estudou o que é um homem, né? Eu vou casar com um homem, tem que saber o que é um homem para poder casar. E o homem também não estuda a mulher, né? Muitos homens também não sabem como funciona a sua esposa, não percebem a sua esposa, não percebem quando ela está com problema, não percebem quando ela tem uma tristeza. Eles não têm esse olhar. O homem ele precisa aprender a perceber. Isso não é natural do homem, né? Tanto é que a mulher percebe as coisas de uma maneira fantástica. Isso já é uma coisa natural dela. Mas o homem não percebe, né? O homem é desligado. Então ele entra, ele sai, ele fala oi, tchau. E ele não percebeu que a mulher estava chorando, a mulher estava com problema, ou ela estava feliz. Não pergunta, o homem não gosta muito de falar, né? Isso, lógico, tem homem que fala pelos cotovelos, mas a maioria não é assim, né? O homem é mais calado. A gente, como pastor, a gente recebe casais, e aí os casais, quando vai perguntar se está tudo bem, quem fala é a mulher, o homem fica quieto, está tudo bem, amigão, patrão, tá tudo bem, pastor, tá tudo bem. Aí a mulher, ou a gente pergunta para a mulher, tá tudo bem? É uma hora falando, e o homem fica ali parado, sem falar nada. Por quê? Porque é uma característica, isso aí a gente tem que entender, que o homem é assim. Outra questão importante, a diferença entre o se você estudou física, né, você vai entender o que eu estou falando, né? Um objeto anda a 20 por hora, o outro objeto anda a 100 por hora. Então você acha que esses objetos eles vão conseguir caminhar juntos? Então o homem, ele anda a 20 por hora, ele é lento, isso é natural. Ele fica ali enrolando, procrastinando muitas coisas, né? Ou bem, quando você vai trocar essa lâmpada, né? Aí o homem fala, puxa, mas você tá toda hora, a cada 6 meses você está me importunando por causa dessa lâmpada. Eu vou trocar a lâmpada. Mas não troca. Depois de 2 anos ele vai lá e troca. Eu sei o que eu estou falando, né? Então é uma velocidade muito baixa. E a mulher sofre, porque a mulher é mais rápida. A mulher é mais rápida, ela já percebe as coisas, ela já sabe o que tem que fazer, já vai fazendo, mas ela não tem muito senso de direção. Quer dizer, ela vai fazendo as coisas sem saber para onde ela está indo. O homem às vezes faz as coisas e não dá certo, porque ele não prestou atenção nos detalhes. Então, é uma equipe perfeita que está aqui. Amém. Mas a velocidade do homem é diferente da mulher, né? E quando se casa, é importante compreender isso, que às vezes os dois vão ter que começar, um vai ter que começar a diminuir a velocidade, e o outro vai ter que aumentar um pouquinho a velocidade. Senão, como é que vai funcionar isso aqui? A mulher vai embora, né? O projeto dela vai embora e deixa o homem para trás. Ou o homem também, vou ficar aqui na minha, pode ir, tchau. Quer dizer, vai perder a esposa.
Então, é importante compreender que você tem que entender como funciona o seu cônjuge. Amém. Entenda como funciona o seu cônjuge. Entenda que a natureza dele é assim, a natureza dela é assim. Se você não compreender isso, se você não tiver um coração, eu vou estudar, né? Pensa assim, eu vou estudar, né? Você, por exemplo, compra uma calopsita, né? Que nem a pastora Rose comprou uma calopsita. Eu imagino que ela entrou no Google e começou a pesquisar o que a calopsita come, como que a calopsita dorme, Verdade. o que ela gosta, o que ela não gosta, o que pode, o que não pode. É a mesma coisa, irmã. Entra no Google lá, o Google nosso aqui é a palavra, presta atenção. Aqui, ó. Isso Nosso daqui, Google. Ó. Você quer saber como funciona o homem? Está aqui, ó. Ô marido, você quer saber como funciona a mulher? Também está aqui. Isso aqui, ó. E aí você vai entender para poder atender. Né? E uma coisa importante que tem que ser desmistificada. Ninguém casa para ser feliz. A gente só descobre isso depois que casa. A gente casa para fazer o outro feliz. E é legal que assim, entender, né? É estender a tenda, né? É ampliar, né? O conhecimento. Conhecimento. Né? Tem que conhecer, você tem que conhecer, porque aí você vai ficar mais tranquilo. Aí você não vai ficar mais reclamando que o cara é muito lento, pastor. O cara é muito lento. Ele não decide. Mas não decide porque ele é homem. Você queria casar com uma mulher, por que você casou com um homem então? Se você casasse com Jesus, ia ser a mesma coisa, porque Jesus era homem. Ia ser a mesma coisa. Então, nenhum homem vai ser mulher. E nenhuma mulher vai ser homem. Então, não adianta você forçar o homem a ser mulher. Por isso a importância de você compreender como funciona o cônjuge, como funciona aí esse ser que você casou. Amém. Né? De que família? Por isso que o namoro é importante. O namoro ele serve para quê? Para você entender a família, para você entender de onde veio, para você entender qual foi a criação, para você usar o miolo. Agora você vai casa pensando que você vai sair de cavalo branco no pôr do sol. Mano, não existe isso. Isso não existe. Isso não existe, cara. Não existe isso. Aí você vai ter que encarar uma realidade que é totalmente diferente da sua expectativa. Amém? Então, compreenda o seu cônjuge e ore por ele. Amém. Ore por ele. Não fique forçando a barra. Não fique exigindo de uma pessoa aquilo que ela não pode te dar. Amém? Então nós vamos orar, vamos encerrando agora. No sábado que vem a gente volta com mais assuntos referentes a casais, a família, e nós vamos crescendo ponto a ponto. Importante entender que nós temos um certo nível de conhecimento e todo mundo pode melhorar. Amém. Né? Não é porque a gente está falando isso que nós estamos criticando você. Não, nós estamos dando um modelo bíblico. Deus é o nosso fabricante e Ele fez a gente desse jeito. Então, vamos ser felizes na nossa família. Amém. Amém? Então vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Paizinho. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor fez tudo de uma maneira harmoniosa, de uma maneira que seja tranquila para conviver, Pai. Amém, o Senhor não fez o casal para eles viverem em confusão, em discordância. O Senhor não nos fez para sofrer no casamento. Senhor. Quando o Senhor entregou aquela mulher para aquele homem no Éden, o Senhor criou ali um ambiente de alegria, de realização, para que um realizasse o outro. Pai, que essa mesma unção, Pai, que essa mesma alegria, sim, ela Pai, seja derramada sobre cada casamento, sobre cada família, sobre cada cônjuge. Paizinho. Que essa mesma unção, Pai, que Adão e Eva sentiram um com o outro, que isso seja restaurado nas famílias, Pai, e que a glória de Deus se veja nesses casamentos e nessas Senhor. Famílias, Pai. Ajuda cada um de nós a voltarmos para o projeto original, a voltarmos para o teu propósito, Paizinho. a voltarmos a ser aquilo que o Senhor nos criou para ser, Pai. Amém. Em nome de Jesus. E toda informação errada dentro de nós seja destruída, seja arrancada. Espírito Santo, sonda o nosso coração, Paizinho. sonda o nosso interior e transforma os nossos pensamentos, Sim, transforma Paizinho. a nossa mentalidade, Pai, para que nós sejamos felizes e realizados na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu querido.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre Senhor. ti e te dê a paz. Amém? Amém. Que Deus abençoe o teu casamento, abençoe a tua casa, a tua família e eu desejo que você seja feliz. Amém. Amém? Então, sábado que vem a gente volta para cá às 8 horas com mais A Família e Sua Estrutura Cristã. Deus te abençoe. Amém. Um beijo.